Saber usar o pronome de forma correta é fundamental, principalmente para quem está se preparando para concurso público, para o Enem, para as provas escolares, tá? Se tem uma maneira da gente ser diferente, por exemplo, numa redação, é usar o pronome de forma adequada, tá? Portanto, fique nessa aula até o final, entenda, tá? Reveja se for necessário, se for o caso. Se você está se preparando para o concurso público, eu sugiro uma atenção especial aos pronomes, ok? Seja bem-vindo, meu nome é Júlio César, sou professor de português. Esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, tá? Se você já é inscrito, sabe como é que funciona? Dá o like. Se não é inscrito, assista o vídeo até o final. E se você gostar, achar que valeu a aula, se inscreva no nosso canal, dê o like e nos ajude a crescer, ok? Vamos à nossa aula. Antes da gente ir para a definição do que seja o pronome, tá? Eu queria que você observasse essa frase aqui, ó. Ele estava na festa ontem. Tá vendo? Repare que esse ele, essa palavrinha ele aqui, que eu botei de verde, representa alguém, é o fulano de tal, tá? Ele estava na festa ontem. Então, essa palavra ele está no lugar de um substantivo, tá? De alguém, de uma pessoa. Essa é uma das funções do pronome, que é ficar no lugar de um nome. Tá vendo? O pronome substitui um substantivo, tá? Olha essa outra frase. Ele não gostou da tua música. Nesse caso aqui, esse pronome tua, repare que ele é diferente do ele. Esse pronome tua, ele não está no lugar de nada, de ninguém. Tá vendo? Ele não está substituindo o substantivo. A função dele aqui é acompanhar o substantivo música, tá? Nesse caso, ele não está substituindo, ele está acompanhando, ok? Por quê? Porque o pronome possessivo que modifica o substantivo música, indicando, nesse caso aqui, tá? A posse. Então, eu fiz essa introdução só para você entender, tá? A função do pronome, ok? Ele tem duas funções, basicamente. A de acompanhar o substantivo e a de substituir, de ficar no lugar do substantivo. Todas as vezes que eu falo de substantivo, eu estou falando de nome, tá bom? Se você tem dúvida sobre o que é o substantivo, eu te aconselho a assistir a aula de substantivo, tá? Que lá deixa bem claro o substantivo. Nós vamos usar, nessa aula daqui, adjetivo e substantivo. Então, já tem as duas aulas aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar para que vocês assistam, tá bom? Mas vejam bem, por que o substantivo e o adjetivo é importante para essa aula? Porque nós temos dois tipos de pronome. O pronome substantivo, quando esse pronome ele assume a posição do substantivo, ele passa a ser o substantivo, lembra do João, tá? E nós temos o pronome adjetivo, é aquele que fica perto, do lado do substantivo, como se fosse um adjetivo mesmo. Vamos voltar para a tela. Pronome. O pronome é a classe de palavra que tem a função de substituir ou acompanhar o substantivo, que, nesse caso, é o nome. Elas encontraram o professor no corredor. O nosso pronome aqui, nesse caso, é elas, tá? É chamado de pronome substantivo. Por quê? Porque ela está no lugar do substantivo. Então, o pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo. Joia? Elas aqui estão representando um grupo de mulheres aí, e mulheres são substantivos, então ela está no lugar de substantivo. Por isso que ela desempenha a função de substantivo, tá? Sua camisa está suja. Tá vendo? Nesse caso aqui, esse pronome sua, ele está junto do substantivo camisa, ok? Por isso ele é chamado de pronome adjetivo, porque ele está próximo do substantivo. Ele é definido como aquele que acompanha ou modifica o substantivo. Tá vendo? Por isso, ele exerce a função típica do adjetivo. Portanto, ele é chamado, recebe esse nome de pronome adjetivo, tá? Alguns tipos de pronomes são invariáveis. Outros podem se flexionar em gênero, número e pessoa. Bom, para quem acompanha o canal, né, já consegue entender bem quando a gente fala de flexão de gênero, número e pessoa, porque nós falamos nas aulas anteriores, ok? Tipos de pronomes. Os pronomes representam as pessoas do discurso.
divide-se em pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, relativos e interrogativos. Tá? Nessa aula de hoje, a gente vai ver os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos e o pronome possessivo, tá? Porque senão vai ficar muito grande a aula. Então, por isso, eu resolvi fazer em duas partes. Em vez de fazer uma aula muito resumida, rápida, eu prefiro aprofundar bem. Vocês vão perceber que eu vou dar algumas dicas importantes para concurso público, que eu não conseguiria fazer isso se fosse uma aula curta, uma aula rápida, tá bom? Então a gente vai fazer em duas aulas, ok? Vamos lá. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais referem às três pessoas do discurso. A primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela a quem se fala. E terceira pessoa, aquela ou aquilo de quem ou que se fala, tá? Vamos entender, se você tem dúvida com relação às pessoas do discurso, tá? Imagina o seguinte, que para que aconteça uma conversa, e aí entenda a conversa como discurso, ok? Eu preciso da pessoa que fala, de uma pessoa que fala, ninguém fala sozinho, portanto eu preciso da outra pessoa. Então eu tenho a primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Eu tenho a segunda pessoa, que é a pessoa com quem eu falo. E a terceira pessoa é o assunto, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma coisa, tá legal? Ou seja, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Essas são as pessoas do discurso, ok? Quando a gente conjuga o verbo, a gente usa as pessoas, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós, olha, plural, tá vendo? Amamos, vós, eles ou elas, tá? Então, olha só, nós temos aí, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Não tem mais do que isso, tá? São três pessoas. Primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Tá joia? Então, essas são as pessoas do discurso, ok? Observe o quadro com os pronomes pessoais. Olhe, nós temos aqui, ó, pessoas verbais, né? Primeira pessoa, como eu acabei de falar, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, ok? Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Esses daqui são pronomes do caso reto. Eles têm uma função específica que a gente vai ver já já. Aqui do lado tem os pronomes do caso oblíquo. Também tem funções específicas, tá? Muita atenção com relação à função desses pronomes aqui, tá? Esses aqui são objeto de prova de concurso público. Olha, pronome do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Repare que esse daqui, ó, me, mim, comigo, ele pertence à primeira pessoa, tá? Refere-se ao eu aqui, ó, me, mim, comigo. Te, ti, contigo. São os pronomes do caso oblíquo, tá? Pertencente à segunda pessoa. O, a, lhe, se, si, consigo. Esses pronomes todos são referentes à terceira pessoa, ok? Eu sugiro que vocês assistam mais de uma vez essa aula para vocês entenderem bem isso. Nós, conosco, primeira pessoa do plural. Vós, convosco, segunda pessoa do plural. E aqui acaba que repetindo a da terceira pessoa no plural, tá vendo? Ó, os, as, leis, se, si, consigo, que não pluraliza, tá? O pronome vós, a gente não usa, sabe, gente? Daqui a um tempo ele vai sumir da língua portuguesa, tá? É muito raro a gente ver o uso do pronome vós aqui, a não ser naqueles textos mais antigos. E aqui, ó, muita atenção. Pronome pessoal do caso reto, essencialmente, exerce a função de sujeito. Deixa eu fazer algumas observações, tá? Para quem não assistiu a aula sobre sujeito, vou deixar o link também, porque é uma outra aula importante. Você vê que a língua portuguesa, uma coisa liga-se à outra, não é? Uma palavra, ela é classificada sintaticamente, e essa mesma palavra, dentro da mesma frase, ela pode ser classificada morfologicamente, e aí ela vai ter duas respostas, tá? Na frase que eu coloquei aqui, eu fui ao mercado, o sujeito aí seria eu, tá? Fazendo uma análise sintática. Se eu fizer uma análise morfológica, o eu é um pronome. Então, na análise sintática, eu é sujeito, e na análise morfológica, esse mesmo eu é um pronome, tá bom? Fica bastante atento a isso. Quando eu falei ainda há pouco sobre a função, né, do pronome pessoal do caso reto,
e a função do pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Isso é muito importante, eu quero que você fique bem atento a isso. O pronome pessoal do caso reto, ele exerce, por essência, a função de sujeito da frase. Então, eu posso falar, eu fui à praia, né? Nós fomos à praia, ela comprou o bolo, tá? Então, os pronomes reto, eles conjugam verbos, tá? Eles exercem a função de sujeito, eles funcionam como sujeito, ok? Diferente do pronome oblíquo. O pronome oblíquo, geralmente a característica dele é de completar, sabe? Eles funcionam como objeto e não como sujeito, tá? Funcionam como objeto direto ou objeto indireto, ou seja, os complementos verbais. Também tem uma aula de complementos verbais, se você não sabe o que é, vá lá assistir a aula de complementos verbais, tá bom? Mas é importante saber essa distinção da função dos pronomes, porque, por exemplo, nos concursos públicos, caem questões como, qual é o correto? Pegue água para eu ou pegue água para mim? Tá vendo? Então, precisamos saber a função. Eu funciona como sujeito, eu conjuga verbo, e o mim, ele completa, ele é um complemento, tá? Não quer dizer que ele vai completar a frase, que ele está sempre no final da frase. Esqueçam isso se você aprendeu dessa forma. O pronome oblíquo, ele funciona como complemento verbal, tá? Ele é complemento do verbo, independente, ele pode estar no final, ele pode estar no meio, ele pode estar no início da frase, tá vendo? Para mim, é melhor que você não faça isso. Tá vendo? Eu troquei o para mim, tá? Botei no início, tá? Eu só troquei ele de lugar, mas ele continua sendo aí um complemento, ok? Vamos ver isso na prática. Bom, pronome pessoal do caso reto. Essencialmente exerce a função de sujeito, tá? Então, olha só. Eu fui ao mercado, tá? Repare aqui, ó, o sujeito dessa frase, eu. Então, perfeito, pronome pessoal do caso reto. Nós encontramos a bolsa, novamente um pronome pessoal do caso reto, tá? Então, eles estão exercendo a função de sujeito, perfeito aqui. Pronome pessoal reto pode ocupar outras funções quando são regidos por preposição, exceto o pronome eu e tu. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que, em alguns casos, o pronome pessoal do caso reto, ele também exerce outras funções, como complementos também, de verbo, tá? Mas, para isso, eles têm que estar preposicionados, ok? Mas nunca vai acontecer isso com os pronomes eu e tu. Nunca, eu e tu, nunca vai completar nada. Por isso, não pegue água para eu, tá? Pegue água para mim, ok? Porque eu e tu não completa frase, não completa verbo, tá joia? Vamos lá, voltando para cá. Pronome pessoal reto pode ocupar outras funções quando são regidos por preposições, exceto o pronome eu e tu. Olha só, é errado eu falar pegue água para eu, tá vendo? Porque eu e tu não pode. Então, aqui o correto seria pegue água para mim, ok? Então, é inadequado o uso de eu e tu nesses casos. Qual seria os casos corretos, então? Ó, ela gosta de nós, perfeito. Olha a preposição aqui antes do pronome reto, tá? Eu não vivo sem ela, olha, pronome reto, mas aqui está completando e ele está com uma preposição. Então, dessa forma, pode, ok? Não pode, só o eu e tu que não pode, tá? Pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de complemento do verbo, ou seja, de objeto, tá? Como eu disse, tem uma aula sobre objetos, assistam. Não o encontrei, tá vendo? Quando eu falo não o encontrei, repare que esse o, ele completa esse verbo encontrar aqui, ó. Não encontrei quem? É como se fosse não encontrei ele, né? De forma errada, tá? O correto é não o encontrei. Esse o aqui equivale a ele. Por isso que eu digo que ele completa o verbo, tá? Ele é um objeto direto aqui. Ele me viu. Mesma coisa, ó. Viu quem? Tá vendo? Não caberia falar ele viu eu. Tá vendo? Então, o correto é ele me viu. Esse me representa o eu, tá? Ele tá completando o verbo. Por isso, me, tá? É um pronome pessoal oblíquo, tá? Porque ele completa o verbo, tá joia? E mais um aqui, ó. Deu-lhe um presente, tá? Deu um presente para quem? A ele ou a ela, tá vendo? O lhe é de terceira pessoa, tá? Então, novamente, o lhe completando o verbo dar aqui. Fiquem atentos, porque com relação ao complemento ainda, tá? Vou dar uma dica. O lhe, ele vai funcionar
como objeto indireto, tá? O e o a, eles vão funcionar como objeto direto, tá bom? Pronome de tratamento. O pronome de tratamento, gente, ainda faz parte dos pronomes pessoais, tá? Então, olha só. São palavras que usamos em situações formais para nos dirigirmos a uma pessoa de forma respeitosa, de acordo com a posição social, hierárquica ou grau de intimidade, tá? Olha aqui, ó. O senhor gostaria de fazer seu pedido agora? Olha o pronome de tratamento que a gente usa aqui, ó. Senhor, senhora, tá? Senhorita. Excelência, qual é a sua opinião sobre essa questão? Tá vendo? Excelência que a gente usa para autoridade, né, para presidentes, senadores, tá? E aqui nós temos Vossa Santidade é uma inspiração para todos os fiéis da nossa igreja, tá? Vossa Santidade que a gente usa para se referir ao Papa, tá bom? Aqui eu trouxe um quadro, se vocês tiverem dúvida, para que você possa analisar todos os pronomes de tratamento, tá vendo? Você é um pronome de tratamento, tá? Na verdade, aqui, ó, o você tem observação. O único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Embora eu disse ainda há pouco, né, que a gente usa os pronomes de tratamento em situações formais, tá? Mas, nesse caso, você é o único que a gente usa assim de forma mais informal. Uniformidade de tratamento. O que é isso? É o uso da mesma pessoa gramatical em um enunciado, tá? Isso quer dizer que, se eu estou usando a segunda pessoa, eu tenho que manter as demais pessoas, tá, em conformidade com essa que eu comecei, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. Olha aqui esse exemplo. Tu és uma pessoa muito querida e tenho muito carinho por ti, tá vendo? Ó, eu tenho que manter a segunda pessoa, tá? E pela tua família. Olha aqui, ó, pronome possessivo de segunda pessoa também. Então, eu não poderia usar o sua aqui, tá? Sua é terceira pessoa, então tá errado. Eu tenho que usar o tua, porque eu comecei com o tu. Olha essa daqui, ó, você. Você, para a gramática, é terceira pessoa e não segunda pessoa. A gente no tratamento, na rua, no dia a dia, a gente fala você foi à festa, você gostou, usando você com a segunda pessoa. Tá? Mas na gramática, você equivale à terceira pessoa. Então, se eu vou usar o você, eu tenho que obrigatoriamente usar os outros pronomes de terceira pessoa também. Tá? Fique bem atento a isso. Isso é coisa de concurso público. Tá bom? Olha só. Você fez o que eu lhe pedi? Olha, se você é terceira pessoa, é óbvio, ele tem que concordar aqui com o lhe, que é terceira pessoa também, tá? Mantendo aqui a uniformidade de tratamento, ok? Com relação ao lhe, tome bastante cuidado, porque em algumas regiões do nosso país, as pessoas falam, eu lhe gosto muito, né? Eu lhe tenho muito carinho, como se o lhe fosse segunda pessoa. Tá? Quando não é. De acordo com a norma, né, com a regra da língua portuguesa, lhe é terceira pessoa, equivale a ele ou a ela, tá? Eu lhe gosto, quer dizer que eu gosto dele, eu gosto dela, é terceira pessoa. Se eu estou falando com a segunda pessoa, tá? Eu te amo, tá vendo? Segunda pessoa, então eu tenho que usar o te, eu não vou falar eu lhe amo. Eu lhe amo tá, é outra pessoa, não é a pessoa com quem ele está falando. Tá? Então, eu te amo. Cuidado com isso. Use os pronomes com a pessoa correta. Tá joia? Vamos lá. Pronome possessivo agora. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a noção de posse. Tá? Como o próprio nome diz, gente. Tá vendo? Ó, posse. Já tá aqui, ó. Tá? Pronomes possessivos. Aqui tem um quadro com os pronomes possessivos. Eu quero que vocês fiquem atentos, porque os pronomes, eles também têm a divisão de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá vendo? Cada um uma pessoa adequada, uniformidade de tratamento, lembra? Olha, primeira pessoa aqui, ó. Pronome possessivo de primeira pessoa. Eu tenho meu, minha, meus, minhas, tá? Eles são variáveis, por isso que ele flexiona em gênero e número, tá vendo? Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Existe uma confusão, tá, no uso do pronome seu e teu, ok? Temos que ficar bastante atento a isso. Nosso, nossa, nossos, nossas é o pronome de primeira pessoa do plural.
vosso, vossa, vossos e vossas, segunda pessoa do plural, e seu, sua, seus, suas, tá? Terceira pessoa aqui do plural. Exemplo, tu fizeste a tua parte. Tá vendo, gente? Quando eu falo de uniformidade de tratamento, ó, tu fizeste a tua parte. O tu tá em uniformidade com tua. Olha aqui, ó, segunda pessoa do singular. Tá joia? Você fez a sua parte. Olha aqui, ó, eu botei você de propósito para que vocês consigam gravar isso, memorizar isso, que você é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa, eu tenho que usar aqui, então, o pronome de terceira pessoa, sua, tá? Eu não poderia falar você fez a tua parte, porque é isso que vai vir na cabeça de todo mundo. Você é a pessoa com quem eu estou falando, né? E aí acaba usando tua. Tá errado, lembre-se, você é a terceira pessoa, então eu tenho que falar sua, ok? Quando eu pergunto se esse copo é seu, eu estou falando contigo, então eu tenho que perguntar, esse copo é teu e não seu, tá? Seu é terceira pessoa, ok? Vamos lá. Nosso trabalho ficou muito bom. Olha, outro pronome possessivo aqui, tá? A primeira pessoa do plural, ok? Indica que o trabalho nos pertence, ok? Essa é a ideia do pronome possessivo, então. Uma observação eu deixei até aqui em negrito, tá? Deixei até aqui com esse bloco verde aqui, ó. O pronome seu e sua pode causar ambiguidade, por isso muita atenção. E aqui, só para destacar, tá bom? É objeto de questões de concurso público e de Enem também, tá? É uma questão de leitura. Ó, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Tá vendo esse exemplo? É um exemplo típico de ambiguidade, tá? O suspeito estava na casa de quem? Do guarda, da pessoa com quem eu estou falando, tá? Ou na casa do suspeito, tá vendo? Eu posso ter essas três possibilidades, tá? O guarda deteve o suspeito em sua casa. De quem é a casa? Não dá para a gente saber quem é, ok? Então fique bastante atento com isso. Pronome demonstrativo. Aquele que tem a função de mostrar, de localizar, tá? O substantivo, ok? Onde que está o substantivo? O pronome demonstrativo tem essa função de mostrar para a gente onde que ele está, perto, longe, muito longe. Vamos ver. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento, né, no substantivo, em relação à pessoa, seja no discurso, na hora da fala, no tempo ou no espaço, tá? O espaço geográfico aqui é onde se encontra o objeto. Esses daqui são os pronomes demonstrativos. Ó, também obedecendo aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá? É muito importante que vocês gravem a que pessoa pertence o pronome. É muito importante, olha só. Este, esta e isto é da primeira pessoa de singular. Esse, essa e isso, segunda pessoa de singular. Aquele, aquela e aquilo, terceira pessoa de singular, tá? Estes e estas, primeira pessoa do plural. Esses e essas, segunda pessoa do plural. E aqueles e aquelas, terceira pessoa do plural, tá? Isto e aquilo não flexiona, por isso que não vai aqui para o plural, ok? Olha só esses exemplos aqui. Esse carro é muito lindo, então nós temos aqui o uso do pronome esse, tá? Aqui, ó, esse, segunda pessoa, ok? O que é aquilo? Olha, pronome de terceira pessoa, aquilo. E aqueles poemas são ótimos, novamente, tá? Terceira pessoa aqui do plural, ok? Vamos a algumas dicas importantes, muito importantes. Com relação ao espaço, tá? Ao lugar onde o objeto está. Quando o objeto está com a pessoa que se fala, usa-se este, esta, estes, estas e isto. Este copo é meu, tá? O que isso quer dizer? Por isso que é importante gravar a que pessoa pertence o pronome, tá? Este, esta, isto é pronome de primeira pessoa. Isso aqui quer dizer que ele tem que estar perto da primeira pessoa. Então, eu vou falar este copo me pertence. Este porque está perto de mim, perto da pessoa que está falando, tá? Se o objeto estiver perto de você, eu vou falar que esse copo me pertence, ok? Vamos lá.
E lembrando que nós estamos falando com relação ao espaço geográfico, tá? Espaço físico aí. Olha, quando o objeto está com a pessoa que fala, tá? Então, ó, este copo é meu. Quando o objeto está com quem se fala, usa-se esse, essa, esses, essas e isso. Ó, esse copo é meu. Esse porque está perto da pessoa com quem eu estou falando, tá? Agora, se o objeto está distante tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala, aí sim a gente vai usar aquele, aquela, que é o que está mais longe, tá? Aquele copo está bem longe, tá vendo? Está longe dos dois. Então, aqui. Esse daqui eu acho que não tem problema. Eu acho que o grande problema está aqui, ó. Este copo e esse copo. Qual é a forma correta de usar, tá? Fique bem atento a isso, porque isso também é questão, cai nas questões do concurso público. Com relação ao tempo, ó, quando se refere ao tempo em que se está, o tempo presente, a gente vai usar este, esta, estes, estas e isto, tá? Olha os exemplos aqui, ó. Este dia, este mês, este ano, tá? Neste fim de semana, tá? É o fim de semana que está perto para chegar, ok? E quando se refere ao tempo distante, usa-se esse, essa, esses, essa e isso. Em 1966, o Brasil foi muito mal na Copa do Mundo. Nesse ano, tá vendo? É um ano já distante, tá? Em 2080, a inteligência artificial fará, e aí alguma coisa, tá? Nesse ano, tá vendo? Novamente, é um tempo que está distante, tá? Então a gente vai usar nesse. Agora, quando se refere a um tempo muito distante, aí usa-se aquele, aquela, tá? Aquilo, tá? Eu posso falar naquele tempo, naquela época, tá? Então, e ainda, ó, nós vimos aqui, ó, o uso dos pronomes com relação ao espaço, com relação ao tempo, tá? E agora com relação à posição do termo da oração, da palavra dentro da frase. Olha esse exemplo aqui, ó. Lorena foi ao supermercado e comprou isto, tá? Eu ainda vou falar o que eu comprei. Então, quando a gente ainda vai mencionar o que a gente quer falar, tá? A gente vai usar isto. Né? Lorena foi ao supermercado e comprou isto. Aí eu vou dizer o que que é, tá? No caso aqui, arroz, feijão e açúcar, tá? Olha o outro. Lorena comprou arroz, feijão e açúcar. Aqui eu já mencionei, eu já disse, tá? Ó, isso remete ao que já foi dito, tá? Custou caro. Então, quando que eu vou usar isto? Quando eu ainda vou falar, tá, o substantivo. E quando eu já disse, tá? Eu vou me referir, eu vou voltar, eu uso isso, tá? Cuidado com o uso do pronome neste caso, porque por isso que eu falo que nas redações o uso do pronome adequado faz toda a diferença. Quem usa ele de forma correta, tá, vai se destacar entre os concorrentes. Lembrando que concurso, Enem, é concorrência, disputa, vai se dar bem aquele que ficar melhor. Então qualquer detalhe que você puder usar mais para agregar, né, na sua nota, é muito válido. Então, gravem isso. Quando você estiver redigindo a sua redação, lembre-se de usar isso de propósito, para mostrar para a banca, né, ou para quem estiver corrigindo, que você domina o uso do pronome, tá? Usar de forma correta isto e isso, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó, também interessante. A professora perguntou para Kevin e Lorena. Esta soube responder, aquele não. Tá vendo? O esta é a primeira pessoa, tem que estar perto, tá? Então, como eu quero dizer que é a Lorena que soube responder, porque ela é inteligente, a gente vai usar esta, porque eu estou me referindo a que está perto, tá? Aquele que é o Kevin, né, que não gosta muito de estudar, ele não soube responder, tá? Ele está mais distante desse ponto aqui, ó, é geográfico aqui, tá vendo? Desse ponto aqui, do verbo, tá? Que está mais perto do verbo é ela, Lorena. E o que está mais longe é aquele que é o Kevin, ok? Essa frase que eu passei aqui agora, ela é bem recorrente, tá? Nos concursos públicos. Tem vários exercícios parecidos na internet, vocês podem pesquisar que vocês vão achar, tá? Eu trouxe um aqui para a gente resolver agora. Só um lembrete, tá? Porque na próxima aula, que eu já estou preparando, a gente vai falar dos pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Você precisa entender bem sobre o pronome relativo,
e o pronome pessoal oblíquo, lá que nós vimos no início, tá? Esses dois pronomes, ele requer uma atenção especial, tá? Então não perca a outra aula, mas não acabou. Vamos aqui para esse exercício que eu preparei para você. Esse aqui é uma questão que caiu na prova da Unirio. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Porém, aqui ó, tá vendo? Qual? Porém, estavam mais gastos que potim. Então a gente vai completar aqui com esses, aquela, tal, tá? Lembram que eu falei aqui da Lorena? O que está mais perto, tá? A gente vai usar esta e o que está longe, aquele, tá? Nós temos que ver aqui o que estava mais gasto, tá? Olha, a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Um deles estava mais gastos. Repare que esse adjetivo aqui, ele está no plural, tá? Ó, e a maxila está no singular. E os dentes estão no plural. Então, ele faz referência, tá? Os gastos se referem aos dentes, tá? Que é o que está mais perto. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, nós temos estes, que é o dente, que está mais perto desse ponto aqui, tá? E a maxila está mais distante, ó, está depois dele lá, tá vendo? Então, eu vou usar estes e aquela, que é a maxila, tá? Portanto, letra B é a nossa resposta. Você percebeu como que eu analisei aqui? Não poderia ser a maxila aqui, este, por quê? Porque este está no plural, tá? E masculino dá por cima, tá vendo? É uma questão bem fácil de resolver, tá? E não esqueça, dá o like, tá? Compartilha, comenta. Se você tiver alguma sugestão de algum assunto de língua portuguesa que você acha importante, que não entende, que quer que eu prepare uma aula, deixa aqui no comentário que a gente vai dar um jeito de preparar essa aula para ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.